Fala galera, mais um EP aqui do nosso BML Cast, hoje com alguns convidados bem especiais. Eu gostaria de trazer esses caras aqui antes, mas por conta de agenda acabou não acontecendo, mas hoje eu consegui. São meus amigos de negócio, meus amigos pessoais, são sócios aí do Grupo Ato. Então eu tô aqui hoje com o Adriano, meu parceiro, muito prazer ter você aqui. Prazer, meu irmão. Com o Aislan, meu Luquinha. parceiro, Tamo muito prazer. junto. E com o Henrique também, que não está aqui, mas está aqui do lado. Vou pedir para ele Aparece aí, vem aqui. Só pra falar um oi. dar um oi pra galera aí, Henrique. Também outro sócio do Grupo Ato, Tudo bom? famoso Mini, o cara mais rico do grupo. O mais é esse rico, daí. é esse aí. É o mais Certo. milionário. Só mais enrolado. Pessoal, então, pra gente Bastidores. começar, eu queria começar aqui pelo Adriano, que você contasse. Falar um pouco da minha trajetória. Eu comecei muito cedo. Eu já estudava e pensava em fazer negócio, vender alguma coisa para um, vender para outro, monetizar de alguma forma, desde de pequeno. E aos 15 anos, um amigo meu falou: pô, vamos fazer alguma coisa nesse bairro aqui. Eu venho de um bairro muito humilde, no extremo da Zona Norte, chamado Jardim Fontales. Tem um monte de gente aí que vai conhecer. É. E ele falou: cara, eu quero montar uma pizzaria, porque eu peço pizza aqui, demora 2 horas para chegar. E foi isso que a gente fez. A gente juntou e montou uma bimboca. E assim a minha vida no empreendedorismo começou. Uma pizzaria, Uma irmão? pizzaria. Essa nem eu sabia, velho. É, uma pizzaria. Pizzaria. Não, era de 15 para 16 anos. E o negócio, Caraca, bro. e por incrível que pareça, o negócio que eu falei: vamos montar isso aí, não sei se vai virar. Mas o negócio pegou fogo. A pergunta que fica no ar, você sabe fazer pizza? Não. E agora Mas o meu amigo, ele aprendeu a fazer pizza. A gente contratou um pizzaiolo e o negócio começou a acontecer. E aí eu fui mexer com a parte de gestão do negócio, sem saber como é que funcionava, o que tinha que ser feito, mas eu sabia que, pô, esse dinheiro que entrou, eu preciso pagar tudo e vai me sobrar um valor aqui e eu tenho a diferença para comprar para fazer as pizzas do próximo dia. Uhum. Então eu fazia a gestão Diária. diária. Caraca, Então eu brother. pagava o motoboy no dia, pagava o pizzaiolo no dia, já somava o que eu tenho que comprar Fechava no o outro caixa. dia, todo dia. Então foi assim que eu fui aprendendo e entendendo e comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí esse negócio ficou um negócio muito pequeno. E aí depois de 3 anos eu passei para um outro negócio. Você ficou 3 anos com a pizzaria? Ficamos 3 anos. Caramba, cara. E era assim, de dia eu trabalhava num autoelétrico. Pasme, né? Você não sabia disso também. Também não sabia. Então eu tenho uma profissão, vou contar pra Autoelétrico. vocês. Eu sou eletricista de Ô, auto louco. profissional. Mas só de carro velho, né? Hoje eu não consigo ouvir carro agora. Pegar o carro Mas do tem que Aislan pegar- ali já. Não, o carro do Aslan é muito chique. Eu não sei nem ligar o carro dele. O Fusca 77. Não, você se sabe ligar. pegar Voyajão, aqueles gol, Domina. aqueles gol batedeira, Fusca, Santana, não. aqueles Golzinho a antigos- ar, você... Golzinho a ar eu domino. Faço a parte elétrica dele inteira. Essas coisas eu não sabia, nem eu sabia, mano. Então de dia eu trabalhava nisso e à noite eu fazia pizza, esfirra, esse tipo de coisa. Que legal, mano. E aí virei vendedor de consórcio. Logo na sequência? Nossa, depois que eu saí do autoelétrico, eu fiquei também uns 2 anos e meio, 3 no autoelétrico. Eu comecei a trabalhar como vendedor de consórcio de dia e a pizzaria à noite. Então eu sempre me mantive ativo no mercado corporativo de dia e à noite sempre tive negócios. Então, pizzaria, estacionamento, tudo coisa que eu poderia. Eu teve uma ocasião que eu tinha uma empresa, não era legalizada, mas eu vendi o serviço de segurança para baladas. Ah, Então, eu sempre tinha alguma coisa de dia e eu fazia algumas coisas à à noite. noite. E aí você vai aprendendo a gerir o negócio. Não, e muito novo, né, velho? Você tinha 15 anos, Novo. porra. Comecei com 15. E aí, a hora que eu comecei a fazer vários negócios, aí eu já tinha 18. E aí eu fui fazendo várias coisas. E várias delas deram certo, várias deram errado, mas os ensinamentos, eles ficaram. E aí você vai se especializando em vários segmentos. E aí, no dado momento, eu comecei a fazer consultorias. E aí você aprende muito com consultoria. Sim. Porque você vê os erros dos colegas empreendedores, e aí você começa a entrar dentro do problema dos caras,
E nisso você vai adquirindo uma bagagem assim absurda, um negócio muito louco, né? E nesses 30 anos, né? Nem parece, né? Eu já vou, daqui a pouco faço Cara. 50. Não parece. Não parece, Não né? parece. Eu sabia que você... Ver de longe assim, bem longe. Eu não sei, parece eu sei que você me acha bonito. bonito, não. Mas Lindo. deixa eu te perguntar, essa mudança, por exemplo, você teve lá a pizzaria, você trabalhava lá primeiro com a parte elétrica, depois consórcio e a pizzaria manteve. Mas qual foi o momento que a pizzaria ficou em segundo plano e você abriu outros negócios? Ou você mantinha a pizzaria e abrindo outros negócios junto? Mantinha pizzaria, abri outros negócios junto, Multifacetado. mas num dado momento, eu vi que a pizzaria não dava para duas pessoas. E esse meu sócio era, puta, um cara muito bacana. E né, a vida dele era ali. Aham. Tanto que essa pizzaria ficou aberta por 20 anos. Caraca, brother. Ele comprou o prédio da pizzaria, ele fez a casa dele em cima da pizzaria, né? O cara viveu o negócio. Cara, e ele comprou a casa do lado da pizzaria, ele comprou a casa do outro lado da pizzaria. Rendeu. Cara, ele se estabeleceu ali naquele lugar ali. Ele não existe mais a pizzaria, né? Que começou a ficar pequeno para ele também, depois de 20 longos anos, né? E sempre no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar, sempre no Fontales. mesmo lugar, no Fontales. E aí ele alugou os comércios embaixo, e aí hoje ele virou engenheiro. Caramba. Ele virou engenheiro, Cara. né? E aí eu fui fazendo outras coisas. Fui fazer esse negócio de locação de mão de obra para segurança, ele rendeu bastante negócio. No consórcio, eu comecei como vendedor ruim Como todo mundo começa. e fui aprendendo, porque há 20 anos atrás, 28 anos atrás, 27 anos atrás, não existiu o digital, então era só porta a porta. Sim. Cara, então você precisava ser muito resiliente e muito trabalhador, né? Então os caras trabalhavam numa velocidade e vendiam, sei lá, vou hipoteticamente, sei lá, 200 mil. Cara, eu precisava de 3 dias para vender esse valor. Eu Uhum. comecei a entender, falar, cara, eu sou muito ruim. Os caras são muito bons. Mas se eles fazem, eu também tenho que fazer, não é possível. E aí eu comecei a marcar o quê? O time de atendimento desses caras. Peraí, esse cara ele demora 10 minutos para tentar fazer uma venda, mas quando ele engrena o cliente, ele demora 1 hora para. E eu comecei a pegar o time desses caras, sair com eles e anotar quantas abordagens eles faziam para tirar uma venda. E aí eu entendi que eles faziam 10 para uma venda. 10 entrevistas bem feitas para tirar uma venda. E eu peguei esse time. Só que eu não conseguia fazer 10 para tirar uma venda. Sim. Eu fazia 18 para tirar uma venda. Tá. E aí eu comecei a diminuir o meu rateei a conta de trás para frente. Falei, cara, se eu melhorar, daqui a pouco eu tenho que fazer 15 para uma venda, 12 para uma venda, 10 para uma venda, 7 para uma venda. Aí a gente tava no mesmo nível. Sim. Aí o pau quebrava. Então você matematicalizou e começou a Matematicalizei. entender como esses caras tratavam a parte do cliente ali na ponta, quanto tempo demorava, tal, para você também conseguir adaptar isso no seu dia a dia. Eu anotava sem eles verem, peraí. Tal cara, campeão de vendas, peraí. O que ele fazia? O que ele fazia, o que ele falava, e eu estudava e depois eu ia colocando em prática. Porque o cara não queria, ele queria trabalhar e vender, ele não Sim. parava pra ajudar ninguém, não. O pau Sim. quebrava e ele ia. Mas eu falei, cara, não é possível, eu preciso entender esse negócio. Porque se ele faz. Eu E faço eu também. fiquei assim durante muito tempo, né? Não posso ser tão ruim assim. Eu não posso não. E aí eu me profissionalizei, né, fazendo isso. E aí virei campeão de vendas. E à noite tocando o negócio da segurança lá. Tinha coisa à noite. Tinha estacionamento à noite, tinha segurança à noite, tinha um monte de coisinha à noite, né? E aí depois virei supervisor de vendas, ruim. Depois você vai melhorando. Depois virei gerente comercial, depois diretor de filial. Então eu sempre comecei assim, ruim, e fui aprendendo. Então você que está me assistindo, meu amigo, comece e estude isso. muito. É isso, velho. Porque não é possível. Se alguém faz, você também tem que fazer. Sim. E vou pegar esse gancho que você trouxe. O que você acha da galera hoje que é tudo mastigado? Porque o que você tá me falando aqui é que literalmente você se virou nos 30, nos 40, nos 50 e você trouxe um ponto que eu acho que é até interessante. Muita gente não começa porque quer primeiro ficar pronto para depois começar. É.
E você tá falando o quê? Comece antes de estar pronto. Fique pronto no caminho. Exatamente. Então, o que que você entende dessa galera? Não falando em crítica, tá? Mas trazendo algum Não, ponto sim. construtivo. Porque eu vejo que essa galera é a galera que sempre fica estagnada na mesma batida. Ele fica lá na Ato 1 ano, aí ele sai da Ato, vai pra outra, fica mais 1 ano, depois sai da outra, vai pra outra, fica mais 1 ano. E daqui 5 anos ele tá no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, só que só em empresas diferentes. Ele não cresceu profissionalmente. Então, o que que você traz de dica aí nesse ponto? Porque você mesmo falou, pô, ninguém parava pra me ensinar. Não. Eu que fazia o negócio acontecer, né? Então, qual a dica que você dá pra essa galera Eu aí? posso te falar que no meu caso, assim, foi instinto para muitas coisas, né? Mas primeiro que eu tinha muita curiosidade e força de vontade de fazer acontecer porque alguém estava fazendo. Então, o número um, o estalo número um que vem na minha cabeça, cara, se esse cara tá fazendo, é impossível que eu não faça. Eu achava assim, cúmulo do absurdo. Você não Eu não consegui fazer. consegui, eu ficava assim, não é possível, não é possível. Então, o número um, cara, você precisa ser curioso, Sim. você precisa ser resiliente, Inconformado. inconformado. Eu falava, não, Não é possível. eu não aceito, eu não Sim. aceito aquele número que aquele cara faz, aquele dinheiro que ele leva para casa no final do ano. Porque o teu esforço, ele tem que monetizar. Sim, sem Né? dúvida. Então eu queria ter as coisas, eu queria fazer o negócio acontecer. E hoje as pessoas, primeiro, ela quer ficar pronto, ela quer ter o dinheiro, para depois. Cara, essa ordem nem existe. Exato. A frase, para mim, nunca foi tão certa. Nada resiste à força do trabalho. Cara, isso não é o empreendedor de palco ou de podcast. Não, eu vivi na prática. Eu vim do lugar da extrema pobreza e eu já não me conformava desde muito cedo. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso entender como é que funciona esse mundo. Cara, eu precisava trabalhar muito. Então, nada resiste à força do trabalho. É algo que eu trago assim muito no meu peito, porque aconteceu comigo. Porque o bairro onde eu morava não tinha asfalto, porque o bairro onde eu morava não tinha água, subia aquele caminhão-pipa. Uhum. E eu queria fazer diferente, né? Então, não é vitimismo, não. Aquela história Do herói, do né? herói, né? Jornada do herói, não é isso, não. Eu tô falando a real. que é real mesmo. Só pesquisar lá, ó, bairro Jardim Fontales, vocês vão entender, Sim. né? Então, E nesse próximo passo, você chegou a ser diretor da empresa, sim. e aí dali você já se jogou direto em empreendedorismo. Aí eu comecei a vender o meu conhecimento. Aquilo Tá. que eu tinha estudado, aquilo que eu tinha aprendido, aquelas contas ali. Bom, agora eu preciso aprender a ler um DRE. Tá, boa. Eu preciso aprender a ler um DRE. Eu preciso entender como é que funciona uma empresa. Então, eu preciso monetizar, eu preciso aprender a fazer o meu custo. Então, tem várias liçõezinhas de casa que antes a gente tinha que procurar no livro o conhecimento, fazendo a conta. E mais uma inconformidade minha hoje é que tem o conhecimento muito fácil na mão dos caras e o pessoal não mesmo busca. assim eles querem, pô, sei É. lá, mais mastigado do que isso. Isso é Por isso que foda. tem um monte de cara que vende curso que fica rico. Porque Uhum. ele vai lá e ele Não tem dá. experiência nenhuma. E É ele isso te aí. fala, ó, eu vou fazer isso por você. Então, muita coisa, finalizando essa pergunta que você me fez, é porque o cara quer cortar o caminho. Ele quer cortar o caminho. Ele não quer estudar, ele não quer botar energia nisso, mas ele quer a grana, ele quer ter o carro novo, ele quer ter Uhum. um bom apartamento, e ele pula etapas. Quando você pula etapas, você vira um empreendedor, e muitas vezes a estatística do Sebrae tá aí falando que nos primeiros 5 anos a maioria das empresas elas fecham as portas. É isso aí. Porque o cara ele vai lá, trabalha, recebe a rescisão, monta uma empresa e ele não se dá o trabalho de estudar direito como é que é o funcionamento do negócio dele. Sim. Então eu fiz algumas consultorias que eu pensava assim, caramba, meu, como pode o cara me abre uma empresa no lugar errado, não sabe direito o custo do produto dele, CMV, absolutamente nada. Ele acha que vai... Comida, não, comida todo mundo come. Pô, é um ramo super difícil, né? Exato. Então, tem várias coisas que as pessoas falam que no final das contas a conta não fecha. Boa. Meu amigo, agora queria conhecer um pouco da sua história.
como que você entrou no empreendedorismo, como você começou, e aí depois a gente vem pra parte de como vocês viraram sócio. Fechou? Legal, legal. Lucas, é um prazer estar aqui. Prazer Como é você tudo disse, meu. somos amigos mesmo. Nos conhecemos há um bom tempo e concatenou nossas ideias, né? Então, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu não tenho tanto tempo como o Adriano. Eu não tenho tanto tempo de vida. Já me chamou de ancião. Começou bem o negócio, Já não né? tenho tanto tempo de vida quanto ele, mas... mas também tenho uma caminhada longa no ramo de empreender. Como eu comecei? Eu brinco muito com as pessoas, falo assim, hoje eu tô aonde eu imaginei que eu estaria lá com 15 anos, 14 anos. Porque eu passava em obras, em construções, e falava assim, eu falava pro meu pai, eu falei, pai, como que é que isso é construído? Aí meu pai, um dia, ele começou a me explicar. Aí um dia ele pediu pra gente entrar numa obra, tinha um prédio construindo, lá perto do Burgo Paulista, que foi da onde eu vim. Eu venho do Jardim São Carlos, extrema da Aham. Zona Leste. Aí acho que foi o empreiteiro, chegou e falou, não, constrói assim, assim. Eu falei, pai, um dia eu vou construir assim. Meu pai, você é doido, menino? E isso novão. Novo, eu tinha 15, 14 anos. Caramba. Aí eu falei, puto, um dia eu vou fazer isso que eu achei legal e tal, tal. E não era nem pelo dinheiro. É pela magnitude de uma construção, que uma construção é algo grande, Sim, né? É algo complexo pra notável e caramba. complexo. Sim. E eu olhava e falei assim, meu, como pode? Isso tá no zero. E todo sábado que a gente ia pra igreja, subia a rua ali, a gente via crescendo. Uhum. Crescendo. Eu morei há 15 anos ali. Eu queria terminar, eu falei, meu Deus do céu, que legal isso era. Como que acontece? Aí, quando meu pai começou a construir a nossa casa também, aí eu fui entendendo como constrói, como que é uma viga, uma sapata, um baldrame. Falei, então é assim que faz, tal, tal, como um tijolo é feito, como que ele é colocado e tal, como as vigas são amarradas. Aí eu vi o meu pai construindo, eu acompanhei. O meu pai chegava depois do trabalho, aí eu esperava ele. Aí quando ele chegava, aí às vezes tinha bloco lá na rua, a gente tinha que colocar os blocos pra dentro. Eu tinha que pegar junto com ele o balde de concreto, subir. Aí eu entendi, eu falei, pô, é assim, pô, é legal e tal, tal, tal. Eu falei, putz, gostei. Aí é assim que eu comecei a entender assim, na ingenuidade como funcionava. Tangibilizar um pouco mais, né? Tá Isso. mais próximo de você. Só que a vida seguiu. Aí seguiu. O meu primeiro emprego, eu trabalhei numa uma confecção de bolsas da CVC. Ganhava R$ 150 por mês. Oh, No meu primeiro louco. salário, eu fiquei muito feliz. R$ 150. Foi até no Mac. Não fui no Mac no primeiro salário, porque eu dava na mão do meu pai. Entendi. Era vendedor? Era Não, vendedor? não. Trabalhava com confecção de bolsa. Ah, tá. Na Os caras faziam a confecção bolsa mesmo. lá, Tá. acho que era 3 pontar a bolsa, se não me engano. E eu fiquei lá durante 6 meses. Aí depois meu primeiro emprego mesmo. Meu emprego não, meu primeiro estágio foi na Caixa Econômica. Já ganhei R$ 180. Oh, já teve. Já um deu. Foi o aumento primeiro aí. Mac. Já deu um Aí próximo teve o primeiro passo. meu- aí, né? Foi o Aumentou primeiro Mac. 20% aumentou aí. É. né? Mas eu comecei com 15 anos. Aí as coisas foram acontecendo, eu fui ganhando muita experiência. E eu sempre gostei muito de estudar. E naquela época, quem tinha o pacote Office, quem sabia mexer, era rei, né? Uhum. Então eu comecei a mexer, eu comecei a entender. Aí de lá eu trabalhei em outras pequenas empresas. Depois eu fui pro Itaú, Unilever, Odebrecht. E lá eu comecei a entender como funcionava. E quando eu cheguei na Odebrecht, que naquela época era uma grande construtora, hoje ainda é uma construtora, mas não sei se é o tamanho que era. Mudou de nome, né? Né? Já mudou de nome. Hoje é OR, né? OR. Aí quando eu fui pra Odebrecht, aí eu entendi, eu falei, esse é alguém. Esse é alguém. Já resgatou a memória lá de Aí trás. eu falei, Já estava bom, presente num é business aqui. gigante. É aqui que eu vou. É aqui que as coisas, onde os grandes sentam. Sim. Aí eu falei, bom, beleza, então eu vou ter que. É o ramo imobiliário que eu quero? Eu quero o ramo imobiliário. Então ali, quando eu entrei no Odebrecht, eu decidi que eu quero o ramo imobiliário. Só que aí, para você ter alguma coisa, você tem que começar do zero. Sim. E eu venho de família muito pobre. Muito pobre. A gente sempre
sim, trabalhou muito para ter o que a gente tinha no mês. Uhum. Falei, bom, então para começar, aí eu comecei a estudar o mercado imobiliário. Falei, bom, como começa? Qual é a primeira ponta e qual que é a última ponta? Uma das últimas pontas é a construção civil, beleza, mas como que eu começo? Como que eu monetizo? Que eu vou ter que monetizar aqui para eu rampar Sim. em algum momento. Falei, entendi. Então o mercado imobiliário começa com: posso ser um corretor de imóveis. Porque eu tenho a minha imobiliária. Quando eu tiver a minha imobiliária, aí eu consigo rampar mais fácil. Bom, vou ser corretor de imóveis. Beleza. Só que naquela época eu trabalhava numa das 100 melhores empresas para se trabalhar. Não sei se vocês lembram. Eu acho que era a revista Exame, que saía quase todo mês, as 100 Uhum. melhores empresas. Sim. Eu comprava aquela Tem ainda. revista. Existe ainda esse Poxa, sim. ano. legal pra caramba. Falei, bom, é isso então. Então nós vamos fazer isso. Tá. Aí eu pensei, bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar à noite como corretor e eu vou trabalhar no meu dia a dia aqui na Uhum. empresa. Era CLT naquela Trabalhava até umas época. 5 horas. e aí Trabalhava até das umas 8, mais das 8 às 5. Falei, bom, é isso. Até umas 8 horas Aí dá pra atender eu- uns clientes aí. Cheguei numa construtora, me filiei como corretor, tinha que fazer o Cresce, né? Comecei a fazer o Cresce, comecei a trabalhar, comecei a entender. Eu falei, bom, é isso. Beleza. Os primeiros 6 meses não deu nada. Aí o meu gerente me chamou, quero vir, e falou assim, ó, não vai dar certo. Porque você não tá focando em nada, você nem foca lá, nem foca Nem aqui. aqui. Aí foi minha primeira decisão que eu tive de vida, assim, profissional. Sim. Aí eu olhei e falei, bom, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui um fixo que eu ganho e não é pouco pra época. Uhum. Só que eu quero aqui começar e tem que começar do nada. Aí eu perguntei pra ele, beleza, corretor, como trabalha? Qual que é o fixo? Ele falou, então. É aí que a magia acontece. O primeiro gelo Na coluna. na Na coluna. espinha. Ele falou, Não não tem tem fixo. Eu falei, bom, então eu tenho VR, VA, VT, assistência médica, odontológica, empresa grande, dá tudo, né? Ele falou, então, aqui não tem VA, tem pelo menos um. Não tem assistência médica. Eu falei, então, se não vale transporte? Ele falou, também não tem. Eu falei, E o que que tem, então? por que é bom? Ué. Ele falou assim, ó, eu vou te mostrar como que funciona. Ele mostrou uma planilha de comissionamento. Ele falou assim, ó, tá vendo nessa venda? Você tira isso. E você tira isso no mês. Se você vender 3, você entende que é 3 vezes o que você tira no mês? É aí que a magia acontece. Aí eu falei, então eu vou fazer. Ele falou assim, ó, não é uma decisão fácil. Você tá muito bem empregado hoje. Aqui é um risco. É você que decide. Aí eu trago na minha memória uma frase que meu pai sempre me disse. Aislan, na minha vida eu já perdi muitas oportunidades. Então fica com essa frase. Quando você se arrisca, você sabe o que vai acontecer. Mas quando você não se arrisca, você nunca vai saber o que vai acontecer. E meu pai sempre me falou isso. Quando você se arrisca, quando você não se arrisca, você não sabe o que vai acontecer. Aí eu sempre fiquei com essa frase, meu pai sempre me disse isso. Aí eu fui levar isso pro meu pai, eu falei, pai, eu tenho essas 2 oportunidades aqui. Aí ele falou, meu filho, você é novo. Esse emprego, você pode ser que você consiga de novo. Uhum. Só que você sempre quis se arriscar. Eu vou deixar pra você decidir. Mas lembra que o pai fala sempre sobre se arriscar? Você tem 19 anos. Aí eu fiquei com aquela frase do meu pai na cabeça e tal. Em suma, eu acabei que eu decidi ir para a área da corretagem. Eu me arrisquei. Nos 6 primeiros meses, incrivelmente, não vendi nenhuma unidade. Só que é como o Adriano falou. Você não começa bom. Sim. Você começa exato. ruim ou muito ruim. Exato. E não tem ninguém que vai pegar na sua mão e vai falar assim, ó, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. Salvo algumas raras exceções. Falei, bom, como que eu vou começar isso? Aí foi quando o meu ex-gerente, o Vieira, falou pra mim assim, ó, observa. Aprenda a observar. Porque numa construtora grande, nessas construtoras grandes, você tem um gerente que ele tem 80, 60, Sim. 50 corretores. Uhum. Você é um número, você realmente é um número. Sim. Porque essa construtora, ela vai faturar. Se você estiver vendendo ou Querendo não, ela vai faturar. Uhum. Aí cabe a você ser o cara que vai entrar nesse game ou não.
Sim. mas muitas pessoas estão ali. E no ramo da corretagem, ou no ramo comercial de venda, é a lei de Pareto. 80-20. Uhum. 20 vão carregar o piano e 80 estão ali Sim. só para fazer número. É o famoso trabalho da escola, né? É isso. São 4 É. pessoas, 2 fazem, os outros 2 não fazem Pronto. porra nenhuma. Só que os outros 2 levam o crédito. É. Esses 80 aqui não vão levar o crédito. Então, no ramo comercial, ele assim, ele te leva para o sucesso. Só que ele é bem cruel. Ele é bem cruel. Ou você é muito bom, ou você não é muito bom. E não tem o meio termo. Não tem o meio termo. Ou você tem sucesso, ou você tem fracasso. Então, assim, e eu decidi ter sucesso. Eu falei, bom, então o que eu vou ter que fazer? Aí eu pensei, eu falei, bom, tem 3 caras aqui que são campeões de venda. Eu vou ter que estar próximo. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a estar próximo a esses caras. Falei assim, ó, eu tô chegando agora e tal, eu posso aprender? Ele falou, senta aí do meu lado. Sentava do lado e como a Adriana falava, eu comecei a ouvir bastante. A ouvir. Aí foi quando eu comecei a ler, a aprender a ler. Porque geralmente as pessoas não gostam muito de ler. A maioria, o brasileiro não é educado a ler. Sim. Nós não somos, não é da nossa cultura, infelizmente. Melhorou muito de um tempo pra cá, mas infelizmente nós não somos educados a ler. Naquela época não tinha podcast, não tinha, no máximo tinha a Barça pra você estudar, lembra? Você fazia trabalho pela Barça? Acesso à informação era Não restrito tinha, pra era caramba. muito restrito. Então eu tinha que ouvir, aprender e ler, é isso. Aí comecei a ler. Comecei a ler e comecei a entender e ouvir como que ele atende, como que funciona. Bom, então a venda acontece assim. A pessoa chega, é atendida, vai pro stand de venda. No stand de venda ele entende quem é que decide pela venda, se é um casal e tal, se é uma mulher que decide pela venda tal, o que eu posso agregar aqui. Beleza, então é isso que eu vou fazer. Aí eu comecei a entender, comecei a treinar muito. A gente fazia muito treinamento. Boa. Você vende pra mim, eu vendo pra você e tal. Aí, quando eu comecei a fazer isso, no segundo mês saiu minha primeira venda. Falei, bom, então é isso. Só que eu não senti o gosto da venda ainda. Porque quando a gente fazia com repasse futuro, então tinha que fazer toda a parte de financiamento e tal. Aí, depois de 30 dias, eu recebi minha primeira comissão, que era 2 vezes mais do que eu ganhava. Eu fiz uma venda alta, era 2 vezes. Aí eu falei assim, ó, esse é o gosto do dinheiro. Dali pra frente, eu falei, não, eu vou ter que ganhar dinheiro. Que agregou o que eu queria fazer com ganhar dinheiro, com monetizar. Aí eu entendi o que é monetizar. Sim. Porque no ramo CLT, ou hoje tem muito o PJ, você tem o seu salário. Para você ganhar um pouquinho mais, a gente chamava de hora extra. Aí você fazia hora extra. Só que o que eu entendi, se eu trabalhar aqui 2 vezes, eu ganho isso. Se eu trabalhar 4 vezes, eu vou ganhar 4 vezes o que eu trabalhar. Então eu vou fazer 4 vendas, vou fazer 6 vendas, vou fazer 8. É isso, eu posso triplicar, quadruplicar, quintuplicar o que eu ganho. E depende só de você. E só de mim, mais de ninguém. Exato. Aí eu falei, bom, é isso. Comecei a vender, vender. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter posses. Comprei meu carro. Comecei aí eu tava lá naquela época, eu já tava pra casar. Consegui pagar o meu casamento. Falei, bom, é isso. É isso que eu vou querer. Então é daqui que eu vou conseguir rampar. Aí comecei a guardar dinheiro. Comecei a guardar, falei assim, bom, então eu quero montar a minha imobiliária. Quando eu tinha já algum conhecimento, eu tinha pessoas que entenderam que o meu resultado dava certo, porque isso é muito importante também. As pessoas entenderem também que o resultado é sério, porque elas vêm com você. Tem uma frase que eu acho legal que eu até postei. Ninguém respeita quem reclama. As pessoas respeitam quem resolve. Isso é verdade. E quando você começa a ter resultado, porque até hoje, funciona assim. O mais visto não é o que sabe mais, é o que tem mais resultado. Exato. Aí você tem autoridade. Quando você começa a ter resultado, até o Henrique tá aqui, é meu amigo de 30 anos. E ele até brinca comigo, ele falou assim, irmão, você sumiu durante 5 ou 4 anos. E eu sumi mesmo. Só que eu sumi, engraçado, ó, presta atenção agora. Eu sumi com um Corsa sem vidro. O vidro era um Plástico. Um saco de lixo, que era o vidro. Eu sumi com um Corsa. Voltei com uma BM. Os caras falaram, opa, melhorou.
Alguma coisa ele tá fazendo. Vamos se aproximar pra ver o que é, né? Coisa esse menino tá fazendo. Porque eu comecei a trabalhar assim, Loucamente. Falei, Confirmou. loucamente. Eu comecei a trabalhar, eu falei, isso vai dar certo. Isso deu, eu sei que dá certo. Sim. Eu sei que dá certo. Aí comecei a trabalhar. Aí montei a primeira imobiliária de bairro, que a gente começou a vender projetos de pequenas construtoras, médias construtoras. Comecei a montar o meu time. Eu falei, bom, esse é meu time. 4, 5, 8, os times chegou a ter 20 pessoas. O mais gostoso, não sei se vocês passaram, não sei não, vocês passam por isso e já passaram, só que é a primeira vez. Quando você começa a montar um time, ele tá estruturado e você tá da sua casa ou você vai viajar e você vê o seu negócio funcionando, a engrenagem girando e você olha e fala assim, ó, bom, eu tô parado aqui, mas tá entrando dinheiro. Porque a engrenagem tá girando. Uhum. Aí que você começa a falar assim, ó, bom, empreender faz muito sentido. Só que para a engrenagem girar, tem que ter gestão por trás. Porque aí você entende que não é só a área comercial. Tem que ter gestão. Processo, aí eu fui começar a tal. entender o que é processo, o que é gestão, começar a aprender como Eu tenho funciona. uma pergunta, também posso perguntar? Claro. Você pode perguntar? Posso perguntar? Pode. Quando o Mini entrou Calma, no ele negócio? já tá vindo. Ah, já tá. Já Ele ainda, tá não, chegando. ele ainda não tinha. Mas você falou... Ninguém conhece o Mini. Ele Ele apresentou o Henrique foi aquele aqui. que apareceu. Ah, É verdade. Henrique é o Mini. Mas é que o nome dele é Henrique Hen- Mini. Entendeu? Vocês sabem por que Mini, né? Que ele tem 2 metros de idade. LeBron James. Mentira, ele é baixinho. Ele é muito baixinho, muito baixinho, muito baixinho. Mas Nessa altura ele ainda não tinha chego, não. Ainda não, mas eu conheço o Henrique há 30 anos. Tá. O Mini eu conheço há 30 anos. Então, mas ele sempre soube do que eu fazia. A gente sempre sai pra almoçar, pra jantar. E o Henrique começou a entender e falou assim: cara, Islan, legal. E assim, eu te conheço há muito tempo. E como a gente vem do nada, né? Sim. Falou assim, cara, o que aconteceu? Eu falei, não, irmão, tô trabalhando com isso. Isso começou assim, assim. Ele falou assim, cara, porque quando você saiu da Odebrecht, foi loucura. Chegaram pessoas e falaram assim, meu, você é maluco. Deixar uma das 100 milhões de pessoas pra trabalhar no Brasil. Uhum. Você tá louco. Você Eu tá com algum problema. Perdeu o VR. Não é possível. O- Ficando louco. Não, e ainda perdi o... Perdeu o fixo. o ônibus né? que transporta O ônibus que leva a galera. Como que é? O fretado. O fretado. E voltava de fretado. Não. 15º, 14º, 13º. A PLR. Falei, cara, eu perdi. Mas sempre nesse meio ponto, o meu pai sempre me falava, ó, pé no chão. Você se arriscou, mas pé no chão. Nunca esquece de onde você veio. É, isso é importante. Nunca se esqueça de onde você veio. Meu pai sempre me falou isso. Nunca se esqueça de onde você veio. Beleza. Aí quando as coisas começaram a melhorar, eu falei, bom, legal. Então é isso. É aqui que o game funciona. Aí, quando eu tinha imobiliária, uns 3 anos de imobiliária, eu falei assim, bom, é isso. Vou começar. Aí comecei a gastar dinheiro. Gastava. Aí comprei um apartamento duplex ali na Aricanduva. Aí comprei carro. Aí nessa época eu já era casado com a minha esposa, Maiara linda. Perfeita, minha esposa do coração. Aí a gente começou a comprar muitas coisas. Começamos a viajar. Nossa lua de mel foi pra Punta Cana. Foi assim, aí eu comecei a olhar e falar assim, é isso que eu quero. Só que é aquele conselho do meu pai, Você foi esquecendo. você começa a esquecer. Aí eu comecei a gastar muito dinheiro. É E eu porque não você tá vivendo uma realidade que você nunca viveu na nunca vida, né, vivi. velho? Eu entendo um pouquinho, tá? O jogador de futebol. Não chega num... Mas eu comecei a entender o Sim. conceito. Porque o cara veio O cara não tem do nada. zero, do nada ele pode ter fecha o que ele quer. negócio, ele fecha o primeiro contrato, o primeiro contrato dele com cifras milionárias. Uhum. Aí você olha para um lado e para um outro, eu tava ouvindo o Adriano Imperador, que foi jogador, Sim. que ele falou, eu não tive base, né? Quando o pai dele faleceu, ele falou assim, eu não tive base para chegar. Porque quando eu olhei pro lado, eu tava na periferia do Rio de Janeiro. E 6 meses depois, eu tava ganhando milhões. Tava no Flamengo baque já pra ir absurdo, pra né, velho? Itália. Ele falou Sim. assim, então eu ouço e eu tento... Hoje eu consigo entender.
Aí eu olhei pro lado e comecei a gastar. E quando você olha pro lado, você fala assim, não, e vai dar certo, e vai entrar uma venda. Aí começou aos 45 do segundo tempo, entrar uma venda. Aí eu monetizava, pum, aí pagava. Não guardava mais, pagava, entrava e pagava. O que aconteceu com um determinado tempo? Quebrei. Uhum. Descompensou o caixa. Quebrei. Aí eu falei assim, mano, não acredito, cara, quebrei. A primeira vez que você quebra, É doído dói. pra cacete, velho. É doído. Dói. É doído. Dói, por quê? Dói por quê? Porque você tá acostumado com o nível aqui. Não, e você se sente um idiota, um perdedor, frustrado pra caramba. Só que aí, a pergunta que eu sempre me fiz, eu me fiz na primeira vez, eu falei, mas como que eu deixei isso acontecer e eu não consegui ver? O Adriano me fala uma coisa que ele é verdade, que ele fala assim, quando você tá dentro do redemoinho, a solução tá na sua frente, só que você não consegue ver. É. E Lucas, eu não consegui ver. Aí eu falei pra Mayara, meu, não acredito. Quebramos. Mas, e assim, quando você quebra no Brasil, você vai pra menos alguns mil Menos reais, alguns né? R$1.000. Não é que você fica no zero. Exato. É isso. Aí eu sempre pensava, puto, o que vão pensar de mim, credibilidade, o carro, tal. Aí assim, ó, quando você quebra, mesmo você olha pro lado, quando apareceu oficial disso na minha casa pra buscar o carro. É. Aí é foda. Fui lá, Doído. peguei, entreguei o carro. Falei, bom, seguinte, hoje moro de aluguel, entreguei meu carro e agora? Falei, bom, vou ter que ter um tempo pra me reerguer. E o que eu sei fazer? Cara, eu sei vender. Vamos fazer o seguinte? Eu falei pra minha esposa. Ela falou assim, ó, Aislan, faz o seguinte. Volta a vender. Falei, mas como que eu faço? Volta a vender. Você não era corretor? Volta a vender. É isso, Falei, focar não, naquilo mas que a minha sabe imobiliária, fazer. ela falou assim, não existe imobiliária. Volta a vender. Falei, é isso. Eu sei vender. Ela falou assim, quanto tempo? Eu falei assim, eu preciso de uma semana. Me refiz de uma semana, aí mudei apartamento, aí os caras foram lá, aí pegaram o carro e tal. Falei, bom, é isso. Ela falou assim, ó, marmita todo dia, E é vamos isso, vender. vamos vender. Só preciso do que eu ofereço? Preciso do Vale Transporte, a marmita e pronto. Beleza. Voltei, comecei a vender e tal, e eu sei vender. Mas voltou pra uma imobiliária, pra uma construtora? Não, comecei a pegar. Autônomo mesmo. Comecei a pegar. Porque assim, ó, bom, já que eu vou vender, eu vou ter que rampar o mais rápido possível. Sim. Então eu vou ter que pegar a comissão cheia. Eu vou pegar construtores que vão aceitar eu vender, que eu tinha muita gente que gostava, porque eu trazia muito resultado. Falei, bom, então eu vou vender. Aí voltei a vender. Vender. As coisas começaram a acontecer. Só que quando começaram a acontecer, o Henrique soube do que aconteceu. Eu contei, ele sabia de toda a minha trajetória. Ele falou assim, irmão, vamos montar nossa imobiliária? Eu falei, Henrique, mas não é o momento agora, eu quero vender. Ele falou assim, irmão, vamos. Eu tô saindo do cartório agora. Ele tem, assim, anos e anos de... Ele sempre trabalhou com cartório. Ele era escrevente. Ele falou assim, ó, a parte jurídica eu toco. A parte de gestão e comercial você toca. Jurídica e financeira eu toco, gestão você toca. Vamos fazer. Saiu, deve estar com a rescisãozinha. É. Já. Já tinha uma graninha, né? Aí Tava eu com falei, alguma Henrique, coisa. Só que aí tem um probleminha, meu querido irmão. E eu não tenho nem sabonete pra tomar banho. Só pra tomar banho com detergente. Eu não tenho. Tô sem grana, irmão. Eu tô zerado. Ele falou assim: não, Eu seguro. eu seguro. Boa. Ele assim, sério, irmão? Ele falou assim: eu seguro. Só que o seguro dele, eu pensei assim: não, o Henrique tá abonado. Abonado, tá. Ele falou: não, irmão, eu tenho 5 mil reais. Falei, meu Deus! Eu falei, não, vamos lá. Porque o Henrique tem 2 filhos e é casado, né? Aí eu falei assim, bom, então vamos pra cima. Aí ele falou assim, beleza. Aí ele falou comigo, eu falei assim, o Henrique tá louco. Eu falei, não, o Henrique tá louco. Aí eu comecei a ver... Deixa eu dar um tempo pra ele. Deixa eu dar um tempo pra O ele. Henrique me chamando. Eu falei, não, o Henrique tá maluco. Aí chegou um dia que esse bendito de Deus olhou pra mim e falou assim, ó, irmão, é o seguinte, eu saí do trabalho. Eu falei, como? Eu saí pra montar nossa imobiliária.
Ou seja, já te trucou ali já. Tinha um louco, virou dois agora. Eu falei, você sempre foi o mais ponderado dos dois, né? As pessoas brincam, o Aslan é o mais, o Henrique é o mais ponderado. Eu falei, meu Deus do céu, vamos, não, vamos pra cima, eu confio em você, você confia em mim, nós vamos dar certo. Aí a gente tinha que arrumar um lugar pra imobiliária. Sempre eles pedem o quê? Três calção ou pede o meu nome, imagina como tava naquela época. Eu falei, irmão, não tem como. Ele falou assim, eu também não consigo. Aí a gente foi começar a buscar, nós achamos. Aí eu falo que existe sorte, não gosto muito de usar a palavra sorte. Tá certo, você está no lugar certo, na hora certa e Deus na frente. Uhum. Nós achamos o lugar que pedia um calção. Aí foi acho que R$1.500. 40 metros quadrados. Sobrou 3,5. 40 metros que você tá fazendo a conta. Mas você vai fazer uma conta pior agora. Aí eu falei assim, bom, então vamos pra cima, vamos pintar. A gente foi lá, pintou e tal, entramos e tal. Escritório legalzinho. Depois conto pra vocês como aconteceu o escritório. Era um escadão. Conseguimos. Pô, aqui é o nosso escritório. Beleza, só que tem um problema, tá vazio. Cadê Aí a os gente móveis? foi nesses móveis usados, a gente começou a comprar. Compramos o sofá e tal. Conseguimos comprar. Com 2.000 mobiliamos tudo. 2.000 a gente conseguiu mobiliar todo o escritório. E eu lembro que o escritório ele tinha um problema de fossa. Então cada dia um limpava o banheiro. Um problema de fossa. Ia ser um cheirinho maravilhoso, né? Aí os parceiros para vender, as consultoras, eu já tinha. Montei a equipe, o restinho que tinha daquela equipe que eu tinha antes, montei três pessoas e começamos. Começamos a vender, eu comecei a ser o gerente da mesa, aí eu fazia a mesa, o Henrique fazia o contrato e eu sei vender. Eu falei, bom, o Henrique falou assim, não pode, cuida daqui que daqui eu cuido, não se preocupa com o jurídico, financeiro, aqui eu cuido, gestão e comercial. Começamos a vender, as coisas começaram a dar certo. Eu falei, bom, é isso. Henrique, temos a nossa imobiliária. Aí eu falei, bom, comecei a me reerguer, não tomava mais banho com detergente. Sim. Comecei a comprar o chamado sabonete e as coisas começaram a dar certo. Aí eu olhei para o Henrique e falei assim, Henrique, é isso. 2 anos de empresa. Quando a gente completou 2 anos, eu fui acometido como a gente completou 1 ano de empresa, foi no primeiro ano, Henrique, que deu aquele lockdown? Ou foi no segundo ano de empresa? No primeiro ano deu Pandemia, lockdown, fechou tudo. Sorte, né? Ou azar? Nenhum dos quando dois. tava começando a rampar. Começando a subir, começando a dar certo. Aí eu falei, Henrique, vamos trabalhar. É isso. Aí começou a ter muito anúncio de internet. Eu falei assim, vamos turbinar os anúncios. Sim. Vamos turbinar, fazer lead. Vamos pegar, a gente não chamava de lead ainda, né? É a Vamos base, né? A lista, A lista aos clientes. prospecção. É isso, e ligar. Começamos a ligar. E foi um ano Começamos a bom fazer. pro mercado imobiliário, né, cara? Muito bom. Porque Foi taxa de juros foi 7% ao O ano. que a gente começou a fazer? Falou assim, ó, vamos começar a fazer visita online. A gente começou a fazer visita online, a gente começou a vender muito, aí a gente abriu o plantão, deixava o plantão fechadinho assim, ó. A gente abriu o plantão, o cliente entrava com máscara, visitava um por vez. A construtora falou assim, ó, a gente vender, você vai ter que baixar um pouquinho o preço. Baixou o preço, Lucas, vendemos muito. Zeramos 2 projetos em menos de 6 meses. Caramba, velho. Enchemos o caixa. Henrique, é isso. E lembrando da lição lá do seu pai. Lá do Falou, meu opa, pai. agora eu não posso mais. Aí eu lembro que eu tinha um Sonata com motor fundido. Eu fui lá, arrumei. Eu sempre amei carro, você sabe Sim. disso. Amo carro. Só que eu falei, agora na hora de trocar. Aí o Henrique falou assim, irmão, segura. Vamos começar a fazer caixa. Eu falei, vamos começar a fazer caixa. Fizemos caixa. No final do ano de 2021, se não me engano, ou 22... Foi 22. Depois eu conto pra vocês um outro dia sobre o que eu fui acometido pelo Covid. Quase morri também, mas é uma história longa. Aí no final de 2022 eu falei assim, Henrique, temos uma oportunidade. Uma corretora falou assim, ó, Aslan, se vocês quiserem vender, tem um terreno aqui na Vila Formosa vendendo. Aí eu falei, eu vou colocar aqui na base pra vender. Me fala qual que é a condição.
Não, o proprietário só quer unidade no lugar. Cabe 12 apartamentos ali. Nossa. Eu falei, não quer nada em dinheiro? Não. E qual é a comissão? A comissão também pode ser parcelada. Eu falei, aquele sonho de criança. Já conectou tudo. Eu falei, Henrique, você sabe que eu sou meio doido. Ele falou assim, irmão, eu sei. As contas dando certo. Eu falei, estão dando certo. Eu falei, vamos construir? Ele falou, como? Eu falei, irmão, vamos construir, irmão. O game tá ali. Eu falei, irmão, você é doido. Aí o Henrique falou assim, irmão, faz o seguinte, monta um plano de negócio e me mostra. Fechou. Eu virei o ano de novembro, dezembro, janeiro, estudando. Incorporação, como funciona, o que tal, como que funciona e tal, qual que é o lucro e tal, como funciona. É isso. Henrique, tá aqui o plano. O Henrique olhou e falou assim, irmão, quer saber de uma coisa? Vamos nessa. Vamos. E vamos pra cima. Começamos. Aí eu falei... Capital próprio. Capital próprio. Abrimos nossa primeira construtora. Falei, Henrique, vamos pra cima. Ele falou, o que a gente pensou? Eu falei, a contabilidade aqui, arruma aqui. Beleza, vamos pra cima. Chegamos na corretora e falou assim, conseguimos o cliente. É quem é? Somos nós. Ela, vocês têm corretora? Eu falei, temos. Tá aqui. 2 meses. Só que era muito difícil pra construir naquele lugar. Olha isso. Aí, em vez de... Eram 12 a 15 unidades, nós fizemos 10 apartamentos só. Aí Aí é o poder da venda, né? Do convencimento. Sim. Convenci o terrenista a ser nosso sócio. Vai ser o nosso primeiro projeto, é tal. Ó, a gente vai fazer assim, assim, assim. Ele falou, vamos. Fomos. Quando a gente começou, eu comecei a chamar os construtores. Falei assim, então, eu quero construir, o que você acha e tal? Você me ajuda? Vamos marcar e tal. Aprendemos sozinho. É isso. Aprendemos sozinho. Aí o que eu entendi dessa lição que nós tivemos? Quando você entra num negócio, ou você aprende sozinho, ou você não aprende. Ninguém vai te ensinar o caminho das pedras. Alguém pode te guiar, falar assim, ó, é daqui. Mas daqui, meu jovem, você segue sozinho. Sim. Mas tem pedra ali. Passa por elas. Ou você ninguém vai passar a receita da Coca, né, velho? Ninguém. Da Do bolo, Coca-Cola, ninguém vai passar. Ninguém vai passar a receita da Coca, nem do bolo. Não vai. Sim. Aí a gente entendeu que a gente teve que caminhar sozinho. Lucas, apanhamos muito. Mas entendemos que funciona e que o game dá dinheiro. Que é o jogo. Onde o jogo funciona. Aí começamos a construir. Aí incorporamos outro terreno. Incorporamos mais as coisas começaram a acontecer. Falei, bom, é aqui que o negócio funciona. Só que tem uma história legal. Quando a gente fez a primeira venda. O primeiro cliente nosso, quando ele sentou na mesa, ele falou assim, então, eu quero comprar daquela construtora. Falei, mas eu vou te vender essa. Falei, não, mas eu quero aquela que é perto da minha casa, que é perto do meu trabalho. Falei, mas o trabalho você pode mudar. Onde você quer morar? Você vai morar na Vila Formosa. Porque lá é um projeto maravilhoso e tal. Só que a gente tinha que pagar a primeira parcela da corretora. E a gente não queria tirar o dinheiro do caixa da imobiliária. Falei, não, essa venda vai ter que acontecer. Falei, não, aqui é maravilhoso pra você. Pensa bem morar aqui. Nossa, tal. Ele falou, tá, eu quero essa unidade. Eu falei, essa unidade você pode comprar. Maravilhoso. A outra postura tem muito tempo no lugar. Eu concordo, tem muito tempo, mas não tem onde você quer. E eu tenho o preço pra você. Não adianta, né? Se você tem que ter preço. Sim. Acabou que ele comprou com a gente a nossa primeira venda. E foi à vista. Maravilha, hein? Lindo! Que maravilha, hein? Money! Foi que as coisas começaram a acontecer. Aí nós construímos o primeiro prédio. Nós entregamos e as coisas começaram a acontecer. A equipe aumentou, o negócio expandiu. Aí veio o segundo problema, que é onde eu já vou inserir o Adriano nisso, se você me permitir. Com certeza. Aí o que aconteceu? A gente começou a ter visibilidade no mercado. Começamos a construir, começamos a ter time, começamos a ter uma receita considerável e o negócio começou a crescer. Cresceu, que a gente tinha uma equipe de corretor, tem uma equipe de corretor de 40 pessoas, 30 pessoas, mais time externo, começamos a ter time de engenharia na própria construtora, Sim. fora o time de obra. E administração Administrativo e tal. gestão, aí começamos a ter. Aí fechou. Eu tinha um problema que hoje, graças a Deus, foi resolvido. Eu era muito centralizador. Por quê? Falei assim, já dei errado uma vez, não vou dar de novo.
É, o Eu vou receio. fazer. Ah, faz uma planilha? Não, eu sei fazer. Não, por quê? Porque tem que ser do meu jeito. E tem que ser do meu jeito. E aqui centralizava muito. Aí o Henrique falou assim, irmão, se você não delegar, não adianta, nós não vamos crescer. Eu falei, Sim. não, irmão, nós vamos conseguir desse jeito porque tá dando certo. Ele falou, não, não tá dando certo. Tem um teto, Nesse teto a gente não vai passar. E sempre chega num teto, né? Sempre. Aí eu falei, bom, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, vamos começar a delegar. Eu falei, tá, começamos a delegar pra cá, pra lá. E começou a ter não só corretor, gerente, diretor de um lado, diretor do outro, tal. Eu falei, bom, beleza, então é isso. Aí eu comecei a ter mais tempo pra buscar negócios junto com o Henrique. Que aí ficou mais na parte estratégica do negócio, né? Aí começou a rodar aqui embaixo. Só começou a rodar muito bem. Eu falei, bom, rampamos. Tô rico. Tava rico de novo. Tô rico. Vai falar que você comprou outro carrão de novo. Comprei outro carro. Essa parte eu já sabia. eu já eu nem sabia. imaginava que ele tinha comprado. O hobby do também. Henrique é viajar e o meu é carro. Aí o Henrique começou a viajar, começou a ter carro, tal. A gente começou a entrar num game diferente. Começamos a desfrutar de acessos. Sim. Porque o dinheiro não te traz conforto, mas o acesso é o mais importante. O acesso é o mais importante. Começamos a acessar mesas que a gente não acessava antes. Sim. E isso é muito importante, porque te abre portas. E- O network E te abre muitas só portas. fazendo uma vírgula, tem muita gente que é hipócrita pra cacete e fala que não, que dinheiro tal, que não sei o quê. Ah, traz. Não tem. A gente vive num mundo capitalista. Não E adianta. o capitalismo é isso. Não velho. adianta. O capitalismo é literalmente isso. Quando você adianta. você consegue acessar mesas que você não acessaria quando isso. você não. E ponto final, né? Não Pra é que- conversa, é a realidade, é o jogo. O Pra jogo que é você isso. hoje você vai querer um relógio? Um relógio diferenciado? Pra quê? Pra se conectar com essa comunidade. É pra ver a hora? Não. Não, não é. Hoje não é mais. Porque o de 10 reais te mostra a mesma hora do Pronto. de 50 mil reais. Isso. Mesma hora, É exatamente isso. igual. Mas depende de como você chega e o que você acessa. Qual porta que você abre. Exato. É isso aí. Aí quando a gente começou a entender o game, falou assim, bom, é isso. Então tá tudo certo e assim a gente vai longe. A empresa já saiu de pequena para média empresa. Sim. Beleza. Aí quando a gente começou a rampar, aí chegou um tempo que a gente estagnou. Estagnou, tamo bem e tal, Henrique, é isso. Só que chegou um momento de toda a empresa que quando você estagna, ou você vira uma grande empresa, uma grande corporação, ou você quebra. É, exato. Por quê? Você começa a ter um acesso muito maior, você começa a ter o seu caixa muito maior, só que você também começa a ter muita despesa. E quando você vai rampar, não adianta. O nível que você chega, você não quer mais olhar para trás. Em todos os pontos da empresa. Quando a gente começou a entender, eu e o Henrique falou assim, irmão, seguinte, nós estamos chegando no nível agora que você está percebendo que nós já estamos estagnados há um tempo. Nós queremos crescer. Eu falei, não, mas tá bom aqui, Henrique. Não, ele falou, também acho que tá bom. Eu falei, então beleza. Aí a gente começou a manter. E não crescia mais, Lucas. É o que vocês falaram. O teto. Começou a bater no teto. Só que aí tem uma coisa que você olha pra você e fala assim, não, eu sou inteligente, eu consigo. Eu vou estudar e eu vou conseguir. Só que chega uma hora da incorporação que precisa de ter experiência. Com certeza. Precisa de ter experiência. Aí eu olhei pro lado e falei assim, o Henrique falou assim, irmão, vamos procurar parceiros? Eu falei, acho que faz sentido. Um amigo em comum nos apresentou o Adriano. Eu fui atrás, falei, bom, então vamos entender. Entra essa pessoa bonita aqui na nossa vida. Lindo desse jeito aqui. Um pouquinho mais gordo, que agora tá tomando monjaro. Eu também. Fazendo o Mini academia. também. Fazendo academia. Fazendo academia todo santo dia. Tô na pegada. Aí eu falei assim, porra, Adriano, legal e tal, como funciona? Eu falei assim, não, aqui assim. Eu falei, nossa, folgado, mano. Acha que é dono do mundo? Chegou apontando tudo Acha aqui, que velho. entende mais do que eu. O que ele pensa que é? Aí eu comecei a entender o Pior jogo. que o cara entende, velho. Entende. Tem que dar o braço torcido. É, o cara entende. A gente não gosta de Não falar. gosta, né? Porque a gente sabe depois, Não né? gosta, O que né, vai meu? ter e Aí tal. eu falei assim, Isso bom, aqui ele vai usar pro resto do É. ano. Mas beleza, vai Aí ele ter que falou ser assim, ó, sincero. mas ó, eu dou consultoria pra empresas, tal. Aí ele falou, quanto quer? Ele falou, é tanto. Eu falei, uau. O que ele pensa que é, mano? Né?
que ele pensa que é? Bill Gates? Aí ele falou assim, não, funciona assim, 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 assim. Aí ele falou, me conta um pouquinho sobre a empresa. Eu falei, a empresa tá assim, 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 assim. Nós tivemos assim, assim, agora nós estamos assim e Parou. estamos estagnados. Parou. Aí ele falou assim, a empresa é boa, tal, 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 tal. Eu quero lá conhecer. Aí ele foi conhecer a empresa e tal, tal, tal. Ele falou assim, ó, Islão, seguinte, percebi aqui, vocês não têm cultura. Segundo ponto. Muda de escritório. Não fala mal do meu escritório. Não fala mal Não, do meu foi- escritório. Foi, não foi? Não, aí primeiro eu cheguei no escritório dele. Tanto que mudamos. Não, e hoje escritório maravilhoso. Eu cheguei no escritório dele e falou assim, ó, eu falei, caramba, esse cara Não, aqui... se você não contar a história da cozinha, eu vou ficar chateado. Puta, eu vou contar a história da Contar. cozinha. Eu não queria contar essa história, mas tá bom. Ele foi no meu primeiro escritório. No primeiro escritório dele. Na Que é Barra lá, Funda. lá na Barra Funda. É, foi na Barra maravilhoso. Funda. É, aquele É. que é Eu já tinha gigantesco lá escritório e do tal. BTG e tal. Sim. Olhei, eu falei, Não, é porrada. Aquele lá é lindo, porrada. maravilhoso. Aí eu falei assim, nossa, ele vai no escritório. Aí eu liguei pro pessoal E e eu, falei, e eu pessoal, falei, eu vou lá no escritório hoje. hoje. Aí eu falei assim, não, vamos amanhã. Ele falou, vou hoje. Aí eu já não gostei. Eu falei, mandão, né? Mandão. Aí, só que eu me conectei muito rápido com ele. Sim. Gostei muito dele. Me conectei porque eu falei, puto, o cara conversa fácil igual eu. Não, e entende, sabe, inteligente. e e sabe o que fala, não Aí ele é? começou a me falar, pum, é assim. Eu falei assim, trocamos rápido. Eu falei, a troca foi boa. Aí ele falou, quero ir lá. Eu falei, pessoal, se nós temos investidores no escritório, por favor, arrumem, estou chegando. Não, fechou, vamos arrumar. Aí ele chegou, tal, oh, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, ó, eu quero andar pela empresa inteira, pode ser? Eu falei, pode. Mas qual que é a ideia dele? Que ele não me falou a ideia dele. Ele falou, vou vender consultoria. Aí ele falou, e eu vou te dar um overview de tudo no final. Andou pelo escritório. Aí ele chegou na... Oh, meu Deus do céu, na Copa. O pessoal dava uma descansada, né? Aí, quando eu abri a porta, eu fechei, eu falei, não, aqui, vamos continuar a empresa. Eu vi pela brecha, assim, eu vi uns puff assim na cozinha. Aí eu veio falei, uns puff, o aí pessoal. abriu, fechou, falou, não, peraí, abre de novo, deixa eu Eu dar uma falei, olhadinha. não, não tem nada não, Adriano. Não tem tranquilo, tá tudo certo. Ele falou assim, eu preciso ver a empresa. Eu falei assim. Aí ele olhou. Só que o Adriano tem um costume, né? Ele faz assim. Ele tirou óculos, né? Aí eu falei, Parece que eu enxergo melhor sem é. óculos, assim, ó. Aí eu falei assim, ih, mano. Aí ele falou. A Aí ele galera fechou o quê? porta, Dormindo? A galera dormindo, né? Aí ele fechou a porta e ele. Complicado, hein? Ele caminhou pela empresa tal, sentou. Meu irmão, Aí não, no final- vou fazer, calma, quero. Não, você não Mano, vai fazer. vou fazer. Você não vai Tinha um cara que tava assim, ó. Roncando com a mão assim, mano. Eu falei assim, não. Não é possível. Visão é. Aí quando ele chegou na minha sala, sentou, ele falou assim, ó. A empresa não tem sua cara mais, né? Eu falei, tem. Ele falou assim, não tem sua cara. Você é um cara, a empresa é outro. Em algum momento, Se perdeu. a cultura se perdeu. Lembra que eu falei lá no começo? Quando você tá no redemoinho, você não consegue ver. O Adriano falou assim, ó, a saída daqui é muito fácil. Só que, vamos conversar primeiro? Eu falei, vamos. Falou assim, ó, eu venho por tanto, tal, fazer a consultoria. Aí o Henrique conheceu o Adriano e tal, ele falou assim, mas eu gostei e aqui dá pra rampar. Vocês têm uma joia na mão e até onde o conhecimento de vocês alcançou, vocês tiveram e trouxeram a empresa. Junto, nós podemos montar um grupo, um ecossistema que eu sempre quis. Eu não falei, mas eu sempre quis ter uma empresa como se fosse um ecossistema, que ela se Uma conversasse. holding, né? Sim. Uma holding. Aí ele falou assim, dá pra montar um ecossistema assim. Só que pra isso, eu quero equity. Explicando pras pessoas, equity é quando você tem uma parte da empresa ou uma parte do próprio negócio. Aí ele falou assim, ó, pra mim a consultoria já não faz sentido. Se vocês acharem que não faz sentido, Beleza. tá tudo bem, e é isso. Aí eu falei, não, tá bom, Adriano, obrigado e tal. Aí quando eu sentei com ele, eu falei assim, mas que cara folgado, meu Deus do céu. Me conectei aqui, mas ele é muito folgado. Aí eu falei, o Henrique falou assim, ó, mano, marca uma segunda reunião. Talvez a gente vai ter uma situação melhor entender. Aí eu falei, Adriano, tudo bem, quero marcar a segunda reunião. Ele falou assim, tudo bem, mas nessa segunda reunião eu vou falar pra vocês o que realmente vocês precisam ouvir.
Tá tudo bem? Eu falei, claro, Como se não bastasse o ter ouvido na primeira, o cara quer falar mais ainda. eu sou maduro, é claro. Né? Aí o Adriano chegou no escritório, eu lembro como se fosse hoje, aquele fatídico dia. Ele chegou e falou assim, ó, seguinte, já que vocês me chamaram de novo, quer dizer que vocês realmente têm intenção que a gente monte uma parceria. Eu falei, tem. Eu falei, então, mas para isso acontecer, a empresa vai ter que mudar a cara, o jeito e o valor. Eu falei, não, mas não vai precisar mudar agora, não. Vai precisar. Eu falei, tá. Eu falei, tá, mas o que que você imagina? Ele falou assim, eu quero carta branca para resolver isso, isso, isso e isso. Fechou? Porque eu vou entrar, além do meu conhecimento, eu vou entrar com verba. Uhum. Vou entrar com uma boa verba e eu vou entrar com o maior conhecimento do Adriano não foi nem a verba que ele entrou. A maior virtude não foi a verba, foi realmente o conhecimento e a experiência. Porque quando ele trabalhou muito tempo com consultoria de empresa, então ele conheceu muita gente. E vários segmentos diferentes. Então, Então, assim, isso traz uma bagagem Agora, absurda. só fazendo um corte aqui. Quando o Adriano trouxe essa experiência para nós entendemos o que era network. O network te coloca em mesas Não, que o dinheiro não te coloca. Te leva para outros patamares, O exatamente. network te coloca. Aí a gente entendeu. Hoje nós sentamos em mesas. Você é uma das mesas que a gente senta hoje. Uma grata surpresa é te conhecer, graças a Deus. Te conecta a pessoas que nós não nos conectaríamos. Uhum. Só que pela experiência dele. Sim. Que nós não tínhamos antes. Então, quando a gente entendeu, aí o Henrique falou assim, irmão, é isso. Eu falei, eu e você já entendemos que nós temos que trazer o Adriano. Aí nós trouxemos o Adriano, ele entrou na empresa como sócio, entrou na sociedade, com a parte de gestão, porque a parte de gestão não é aquela gestão que a gente entendia que funcionava, aquela não funcionava mais. Eu brinco muito com os meus funcionários e os colaboradores. De 0 a 10, o que te trouxe de 0 a 10 não vai te levar do 10 ao 100 e nem do 100 ao 1000. Exato. É isso aí. Só que para nós isso já não tava mais na nossa cabeça, porque na nossa cabeça o 0 ao 10 é isso. A Adriano falou assim, então para isso, primeira coisa, vamos ter que trocar pessoas. Antes de mexer em processos, vamos ter que trocar pessoas. Porque aí já muda a cultura, a primeira coisa, né? Isso. Só que para nós, para mudar a cultura, as pessoas que estavam lá mudariam a cultura. Não Ele muda. falou, não vai mudar. Não muda. Eu falei, Adriano, vai mudar. Ele falou, lembra a carta branca que eu te pedi? Tenta me ouvir. E assim, o Henrique, vocês viram, o Henrique é muito, muito de bastidor. E eu sempre fui a cara da empresa. Eu não vou deixar outro cara falar que eu tô errado e mudar a minha diretriz. Aí entra um pouquinho Do ego. Do ego. É isso que eu queria falar. Que é a pior coisa que a pior coisa que tem no empresário, não só no empresário, em qualquer pessoa, é o ego. Aí eu olhei e ele falou pra mim assim, ó, diminui o ego, Aslan. Porque nós vamos fazer a empresa chegar longe, mas pra isso, eu vou ter que assumir isso, isso, isso. É bonito falar assim, diminuir meu ego e tal, não, mas machuca pra caramba. tem. Claro que machuca. Então aqui, eu tô aqui expondo a nossa vida, Isso que ele mas tá falando, sendo... pra quem tá ouvindo, uma puta lição. Assim, Com certeza. Isso geralmente as pessoas pagam muito caro para ouvir o que a gente está falando e como aconteceu. Então a gente está falando aqui não só uma experiência de vida, mas de empresa e do empreendedorismo, como ele funciona no dia a dia. Na vida real, não nos bastidores, não na internet, né? Na vida real. Internet, Porque o Adriano falou uma coisa e a gente não só o que ele falou, o que a gente viveu, a vida do empreendedor é muito solitária. Sem dúvida. E não adianta você olhar pro lado e falar assim, tem um monte de gente comigo. Quando o calo aperta, Esquece. você se encontra sozinho. É. E foi um dia que todo mundo foi embora, que tava eu, ele, Adriano. O Adriano falou pra gente, a gente entendeu, falou assim, é o seguinte, menos ego e ação. Primeiro, eu vou ter que mexer aqui, 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 aqui. E uma coisa que machucou um pouquinho, a Folha quer isso, a Folha vai ter que ser isso. Porque nós vamos ter que trazer pessoas estratégicas para esse e esse setor. Aí entra a experiência. Eu conheço essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Ela falou, pô, Adriano, mas eu já quebrei uma vez, eu quero pessoas que sejam confiáveis. Ele falou assim,
confiáveis sim, mas tem que ser muito competente. Tem que ser. Competente em Exato. primeiro lugar. Exato. Técnico. É. Falei, mas Adriano, não confia. Ele falou assim, competência em primeiro lugar. Aí você fica com aquela mágoa no Essa conversa, do jeito que ele tá falando, Não foi parece que foi assim, mas não foi assim, né? Foi Porque porrada. O cara é um muro. É, foi porrada. Entendeu? Aí Foi ele tem, porrada. Foi tem outro porrada. muro do Porrada. lado, eu falei assim, Dois muros batendo. Então eu vou macetar ele. Sim. Mas assim, eu queria que tivesse uma câmera agora que virasse ali, mostrasse o Mini. Uma pena que não tem. Mas o Mini, ele é um cara, assim, muito inteligente, racional e apaziguador. E ele conhece muito o Aslan. Então eu ia batendo e o Mini ia amaciando por trás, entendeu? Então o negócio Uma hora a gente vai derrubar. encaixando. E foi. Sim. E realmente foi encaixando. Foi quando eu entendi, nossa, na quarta, quinta discussão, que as discussões eram muito acaloradas. Porque a diferença é discutir no nível 0. Quando você tá no nível 100 discutindo, É, porque é uma decisão que você toma aqui que pode foder tudo ou melhorar muito. É, exatamente. e não é uma discussão assim, não é uma discussão querendo ser quem é o melhor. É o melhor pra empresa, só que você não quer com abdicar. perspectivas diferentes. Totalmente diferente. É A isso. cultura daqui que eu tinha, eu não quero abdicar. E o Adriano falou, não, a cultura que nós temos que colocar é pra rampar mesmo. Sim. Só que tinha um negócio diferente agora. O quê? Eles tinham um barco. E eu entrei dentro desse barco. É, exato. E chegou uma hora que eu falei pra ele assim, cara, eu não vou afundar. Eu vou ser o piloto Então, desse se eu tiver barco. que bater em você, se a gente tiver que se Foi mesmo. quebrar aqui, nós vamos Nós vamos quebrar. quebrar. Mas agora eu vou colocar o negócio no rumo. Não era barco que você usava. Avião. Vou colocar o avião com o E bico do ninguém avião. vai tirar o avião Ó, da pista. Deixa eu fazer um adendo. Eu tô lendo um livro do Jim Collins. Não sei se vocês conhecem. O Jim Collins é o maior gestor de todos os Gestor, tempos. fenomenal. Ele é o mentor da Ambev lá, do Jorge Paulo Leman. Jorge Paulo Leman, Ele sim. que é o mentor. E ele fala em uma das passagens que ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó. É a analogia do ônibus. Então ele fala assim, se você tem um ônibus cheio de gente, né? Normalmente as perguntas que se fazem é, para onde a gente vai? Né? Qual é o destino e tal. E ele conta que a melhor estratégia para uma empresa, trazendo a analogia do ônibus, é você saber colocar as pessoas certas nos assentos certos. Quando você faz isso, principalmente até quem está conduzindo o ônibus, o cobrador, o condutor, tem que ser pessoas certas no lugar certo. Quando você faz isso, a pergunta não é mais, para onde a gente vai? É, até onde a gente pode ir? Nossa, sensacional. Então é basicamente esse Boa. conceito que você trouxe para Atos. É isso. Porque Porque você traz uma perspectiva diferente. As pessoas não querem mais saber, qual é o próximo destino. As pessoas arregaçam as mangas e falam assim, até onde a gente pode ir junto? Vamos E é- nessa? E arregaçar as mangas, a gente nunca teve esse senão. A gente sempre trabalhou muito, nós três, Sim. né, irmão? Sempre trabalhamos muito. Assim como você. Sim. Nós sempre trabalhamos muito. Só que na quarta discussão foi quando eu olhei e falei assim, cara, até quando? Até quando? Aí eu falei, que é um negócio que você fala, pô, mas ele tá discutindo, mas ele não tá discutindo porque ele quer ser o bom no negócio. não é. Ele tá discutindo porque ele quer trazer o negócio pro eixo Exato. e ganhar dinheiro. Exato. Só que a cultura tava tão enviesada para um lado ruim que aí algumas pessoas que tinham certa liderança falaram assim, ó, ei, cuidado, hein? Tá vindo para tomar o seu lugar. Isso é tenso, Aí o que velho. acontece? Isso é tenso. Aí você olha pro lado, quando Põe a quando as pulga pessoas atrás da começaram a orelha, falar, já era. falou assim, cara, você sabe, né? Quando dá ruim pro empresário, todo mundo some. Todo mundo some. Aí Exato. o que eu pensei, eu falei assim, ó, se um dia der ruim, não que vai dar, mas se um dia der ruim, Quem que vai estar comigo? quem vai estar comigo? É isso aí. Aí eu comecei a olhar pro lado e falei assim, é verdade. Então assim, pessoas que estão do seu lado para agregar são poucas. São poucas. Aí quando eu olhei, eu pensei, eu falei assim, bom, então é isso. É aqui que é a chave do nosso, a virada de chave tá aqui. E quando nós três nos juntamos, as pessoas, os diretores alinhados nos seus pontos certos. Hoje nós temos, além de 2 diretores, tem todos os gerentes são extremamente Competente, capacitados sim. e competentes. Mas a primeira contratação foi de 2 diretores. Uma diretora financeira, administrativa, e um diretor comercial. O Jorge Tagliani Uhum. e André Colognese. Quando a gente contratou esses 2 Já diretores, eram de empresas De minhas. já outras trabalhou empresas. com ele.
que os dois também precisavam de um projeto novo. O que eu falo muito para eles é que Deus nos colocou, Deus coloca as pessoas certas no momento certo para o que você precisa. Só que o que o meu pai fala muito, fala assim, Aslan, a vida é como se fosse, ele fala, a vida é como se fosse um cavalo. Ela passa na sua frente. Cabe você sentar ou não, mas tem situações que vão passar uma vez só. Oportunidades, né? Uma vez só. E se essa situação, oportunidade aparece, você não sobe, outra pessoa vai subir Com no seu certeza. lugar. Com certeza. E naquele momento, o Adriano precisava, eu precisava, o Henrique precisava, Andréia precisava e Jorge precisava. Nós nos unimos, nós três nos unimos, veio os dois, nós nos unimos e falamos assim, ó, vamos fazer acontecer? Vamos. Como? Processo e cultura nova. E as pessoas, aí que eu comecei a entender que as pessoas que estavam, algumas pessoas, né? Não todas. Elas mesmas já... Entendeu? Porque a cultura é outra. É outra cultura. Eu mudei de novembro pra cá, eu mudei basicamente 70% da área comercial. O que aconteceu com a gente foi isso. Mas justamente por isso. Cultura, velho. Cultura. 2026 é ano de eficiência. Então, a cultura que eu tinha antes não ia me trazer o resultado que eu vou buscar esse ano. Não. Eu preciso de gente nova. Eu preciso de gente mais competente. Eu preciso de gente com uma visão diferente. Eu preciso de gente que eu vou falar que agora, a partir de agora é assim, e ela não vai torcer o nariz. Ela vai, de fato, seguir aquilo como um propósito para todo mundo ganhar dinheiro junto. Então, é muito comum isso, essas mudanças. E não tem outro jeito de você mudar a cultura da empresa tirando pessoas que são raízes podres, né? Vamos colocar dessa forma. Que são pessoas, às vezes, que estão lá há muitos anos. Então, tá lá com vocês há 5, há 10 anos. Já virou gato gordo, já. Exato. Acomodadão, Gato gordo é bom. Exato. E aí, eu queria te fazer uma pergunta agora. Nessa história que o Aslan trouxe pra gente aqui, qual foi o principal... Eu sei que você é multifacetado, você trabalha com várias empresas, né? Traz mentoria, é sócio de várias empresas. Qual foi o seu principal desafio quando você entrou lá e ele falou, beleza, eu topo a gente mudar a cultura? A partir desse aval, qual foi o seu principal desafio, Nato? Cara, de acordo com aquela primeira visita que eu fiz na empresa, eu entendi que eles estavam no meio, de fato, do redemoinho. E quando a gente teve essa conversa, eu falei, cara, eu venho nessa condição assim. A consultoria eu acho que já não é mais interessante, mas eu venho assim. E eu quero a minha cartinha branca debaixo do braço. Porque a primeira análise que eu faço de todo o contexto, primeiro você faz ali o compliance de tudo, né? Você entende a situação jurídica, para ver se tem segurança jurídica para você fazer um investimento. Mas são as pessoas, cara, que estão no projeto. E no primeiro dia que eu pisei lá, eu fiz uma entrevista com as pessoas. Eu falei, eu quero falar com as pessoas depois da gente já ter resolvido juridicamente, assinado os contratos. Eu comecei a conversar com as pessoas. No final deste dia, eu fiz uma lista para ele. Essas pessoas, elas não servem mais. Porque elas estão com o ego super inflado. Elas falam que elas fazem a empresa, elas que trouxeram a empresa até aqui. E assim, ia ser muito difícil mudar essas pessoas. Quando eu entreguei isso na mão dele, ele... Você está mudando 70, 80% das pessoas? Então, assim, a principal sacada de ter esse plot twist aí, esse 360 aí rápido, foi a mudança de pessoas, de paradigmas e ter feito a lição de casa. O que é a lição de casa para mim? Qualquer empresa que eu vá, eu preciso entender, eu preciso setorizar ela e entender de fato o que cada um faz. E ver se é a história que você fez aí, a analogia que você fez agora do ônibus, Jim Collins. Do Jim Collins. É exatamente isso. Colocar cada um no Cara, esse cara papel. tá no lugar errado. Esse outro tá no lugar errado. Esse também tá no lugar errado. Caramba, peraí, eu preciso... eu não conhecia essa analogia, tá? Mas é muito boa. Porque eu já pensava assim há muito tempo. Sim. Então, cara, foi exatamente isso que eu fiz. A principal dificuldade são pessoas, porque pessoas que levaram eles em algum momento a ter sucesso.
Ou seja, a conexão deles com essas Deles. pessoas era muito Era forte. muito forte. Tinham muito pessoas forte. que eram amigos, tinha gente que era amigos da igreja, geralmente tem familiar, é um monte de gente que constitui uma empresa. Sim. Que funcionou muito bem. Mas chegou uma hora que, putz, é o que é outra coisa que ele falou, pô, trouxe até aqui. mas Até o de repente- 0,10, né? até o Do 0,10, 10 ao mas até o 100. 100, de repente, não vá mais. Não é nem porque a pessoa é ruim. É porque, puta, pra pessoa não faz sentido. Ou ela não quer se exercitar mais, não quer dar mais o sangue. Ou ela virou o gato gordo, que a gente chama, né? Aham. Já tá acomodada. Então, cara, precisava, putz, renovação, setorização, entendeu? Trazer as pessoas certas para as posições certas. E eu falei, cara, eu preciso enxergar, preciso ter um overview de fato da empresa, que é muito mais fácil você tomar a decisão. Por entendeu? números, né? Cara, eu tenho aqui um pilar que é o financeiro, um outro pilar que é o comercial. Aí o Mini vai fazer as outras coisas, o Aislan vai fazer as outras coisas. Então, putz, setorizei. Sim. Agora eu preciso pegar aquelas vagas e colocar um motorista bom aqui do ônibus, preciso colocar o cobrador bom, eu preciso ter um mecânico ali se der uma pane. Sim. Foi exatamente isso que eu fui fazer. Mas acho que o principal que doeu muito nele, né? Doeu muito neles, eram pessoas que, puta, ele entendia que fazia sentido. Sim. E que eu estava enxergando que não fazia sentido. Mas pelo fato de ter muito tempo com É a consultoria... gratidão, né, cara? Sim, É a sim. gratidão, Que é o né? que, Cara, que é o que mas, arrebenta, ó, arrebenta o Porque é o gratidão. Mas empresário. eu entendo o que você tá gratidão. falando. Porque assim, beleza, aquela pessoa no começo, às vezes é isso também. Puta, quando eu tava na merda, essa pessoa tava comigo. Uhum. E agora chega o Adriano e fala pra eu mandar esse cara embora. Quer ver uma analogia disso? Eu tava pensando agora. A gente gosta muito, muito de futebol. O presidente do Real Madrid, esqueci o nome dele, Florentino Pérez. Florentino Pérez. Ele exerce pouco a gratidão com os jogadores. Só que ele, acho que todo mundo conhece futebol, gosta de futebol, vai entender que é o melhor presidente da história, se não me engano, do futebol. Se o Cristiano Ronaldo, quando ele foi para renovar, eu quero mais 3 anos. Não, é 1 ano só. Não, então eu vou embora. Tá bom. Aí o outro quer o Modric, eu quero mais 3 anos. Não, é 1 ano só. Não, mas eu fiz muita coisa. Você fez, você foi pago pra isso, agradeço, só que a minha gratidão não vai arrebentar com o clube. Eu não vou elevar o salário mais 3, mais 4, daqui 4 anos você... Pra eu, ó. Sim, E é uma analogia, e isso é verdade. sim. O sucesso dele muito se faz pela renovação que ele faz com os times, e a gratidão dele vai até o ponto Sim. que o cara performou. Se daqui 3 anos ele não vai performar, desculpa, eu sou um ídolo do clube. Tudo bem, vai ter um pôster pra você aqui, mas aqui é 1 ano, você não quer, vai embora. Ok, obrigado, é isso. Sim. E isso que ele tá falando é importante, eu tenho certeza que essa é uma lição que ele vai levar O resto da a vida. vida, porque eles faziam assim, eu falo, pô, vocês são umas mães, vocês são uma maravilha, vocês são muito bacanas, eu quero trabalhar pra vocês. Mas, cara, às vezes ele apertava o caixa pra ajudar as pessoas, pra fazer uma antecipação e... Não, é vale daqui, vale dali. Então, Tá? assim, esse negócio da gratidão é exatamente isso. Cara, eu sou grato a você, você trabalhou pra mim e eu te paguei em dia até E aqui. tá tudo bem. Beleza. Acabou. Não vou deixar de falar com você, não vou deixar de te Não. encontrar e comer uma pizza, não vou. Uhum. Só que aqui já não cabe mais. E isso faz parte da gestão com pulso e seriedade. Respeito ao Sim. colaborador, Sim. mas, cara, existem regras que daqui pra frente elas precisam ser seguidas e a gente tem que até colocar o negócio no trilho, austeridade e vamos trabalhar, vamos É isso. arregaçar as mangas e ir pra cima. Eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. Passou rápido, hein, velho? Rápido, né? Passou rápido pra caramba. Já faz 1h20, velho. Caramba, É. eu falo muito, né? Eu queria. Não, mas é muito bom, tá louco? Eu, por mim, eu ficaria aqui, velho, até 6 horas da tarde. Mas queria fazer uma última pergunta pra vocês, e aí vocês me respondem no individual, Tá. tá? Primeiro ponto, sobre o que é empreender na percepção de vocês, tá? Num contexto geral, não precisa ser nada muito objetivo, tá? E o segundo ponto,
como vocês veem o mercado de 2026? Quem quer começar aí? Mas já respirou para responder. Então aqui, vai, já tá Ezra. aqui a Não, só resposta? respirei. Então, o que é empreender na sua percepção e como você enxerga o mercado de 2026? Empreender, eu acho que são. Acho que não. Certeza que são duas vertentes que a gente tem hoje. Primeiro, empreender hoje no Brasil é risco. É risco. E é fazer o que tem que ser feito da forma que tem que ser feito. Só que quando você empreende hoje no Brasil, além de você se arriscar, você se arrisca, só que o sucesso não está garantido lá na frente. Então depende do caminho que você vai trilhar. E isso você só vai conseguir com muito estudo e muita veia empreendedora. Então, quando você empreende, além de você se arrisca, só que ao mesmo ponto que você está se arriscando aqui, Você não tem nada certo lá na frente. você não tem nada certo lá na frente. Sim. Então, vai de você se reinventar a cada dia. Aí entra muito no que você já, na segunda pergunta que você fez. E o 2026, o que espera? O empreendedor que tem uma limitação, ele olha pro lado e fala assim, ó, 2026, pessoal, vai ser um ano difícil. Que eu já vi muita Eleição, Copa, eleição, feriado, é dia de semana. um monte de feriado e tal. O outro olha pro lado e fala assim, ó, é um ano de Copa, beleza. É um ano de eleição, beleza. É um ano de inflação alta, beleza. Mas é um ano que eu vou fazer diferente do que eu fiz nos outros anos. E se a gente parar para pensar no nosso mercado imobiliário, vai ser um ano muito bom. Vai. Expectativa de Selic e redução aí já, velho. Redução no seu mercado, que é um ramo de tecnologia, Sim. vai ser também um ramo excelente. Excelente, já tô sentindo agora esse mês. Aí, Pô, vai bateu uma explodir meta do esse mês, bateu uma meta do mês em Pronto. 15 dias, velho. A ideia... Voltando dia 5. Legal. Amém. A ideia é esse ano, a inteligência artificial, o empresário que está olhando para essa veia, o empresário que está olhando para a veia de IA, porque IA são todos os ramos, né? Sim. É no seu ramo, é no meu Sim. ramo, é em todos os ramos. É, Ramo e de são comida várias, e são tudo. várias verticais, não é só a vertical de pré-atendimento de Não, cliente. tudo. É automação, Tudo, é otimização tudo. de processo, até financeiro, administrativo, entra em todos os Então setores. a gente Né? se preparou em 2025, só que nós nos preparamos em 2025 para entrar em 2026 e realmente rampar. Então, o que você dá de mensagem pra galera que tá com medo de 2026? 2026 é o ano da virada. Por quê? Porque muita gente está com medo. Quem não tiver com medo, quem se estruturar em 2026 e entender o caminho que você tem que seguir, não tem como dar errado, porque 2026 é um ano que muitas empresas vão estar com medo e muitos vão segurar o freio de mão. E aí você aproveita e se É acelera. isso, é Boa. isso. Boa. Vantagem competitiva. Vantagem competitiva. em E você, 2026. meu brother? Primeiro, o que é empreender na sua visão? E segundo, 26, a sua visão para 2026? Cara, empreender é risco, é paixão, é trabalho e é dinheiro. Eu não penso em empreender por empreender. Eu penso em empreender porque é o que eu gosto, que eu amo, existe o risco e eu gosto de ganhar dinheiro. É isso. Entendeu? Eu quero que as pessoas É isso. pensem como eu. Se elas pensarem como eu, elas vão fazer aquilo que eu quero. Elas vão comprar o meu produto. Boa. Entendeu? E eu Boa. faço um bom produto para atender a expectativa e ser monetizado por isso. Entendeu? Então, quando eu digo o meu produto, é o meu colaborador, é o meu cliente, eu faço o melhor por todos eles. E aí a minha recompensa com isso é a grana que eu ganho. Boa. Com essa grana eu sustento a minha família. E 2026, cara, é o que ele falou, a gente trabalhou muito em planejamento para 26. Então eu vim com bastante ideia. Eu vim com uma ideia de realmente ter um ecossistema e eu quero municiar o meu cliente para que eu aumente o LTV. Existem aí alguns embaraços que a gente chama, né? Pô, eleição, Copa, mas com bom planejamento,
pé no chão, muito trabalho, a gente vai passar batendo todas as metas, seguindo o planejamento à risca, e a gente vai voar em 26. Só para falar, tá? Nosso planejamento de 27 está pronto, de 28 eu estou trabalhando nele. Então a gente imagina que em 28 a gente passe da casa aí dos 350 milhões de Boa, faturamento. boa, E esse ano a gente bate aí, rompe a barreira dos 100 milhões. boa, boa. Muito bom. E um braço de tecnologia nesse Um braço de ecossistema aí, tecnologia, né? Porra, Ó, tava isso esperando os caras isso, falar isso aqui. isso, Os caras Isso é para 2026. Isso é uma briga. os caras estão esquecendo desse peraí, braço. isso é uma briga que aconteceu anteontem, que eu falei pros caras, eu quero um braço Foi de mesmo? tecnologia. Verdade. Inclusive, esse ano, Esse ano. em março, nós lançamos a Atolabs. Ato Labs. Labs. Boa. Então, ali vai ser o nosso laboratório. E quem sabe a gente não tem aí Uma parceiro, né? Que eu não quero dizer o nome. Muito bom. Quem sabe, né? Eu pego um complemento do que vocês falaram aqui. Eu vejo muito que empreender, na minha visão, é construir. Né? Então, independente do que for, é construir. Obviamente, tomando risco, porque eu não vejo empreendedor bem-sucedido sem tomar risco. Esquece. Não seja um bunda mole se você é um empreendedor, Boa. então tem que ir para cima. E minha visão para 2026, eu vejo um reflexo de 2025, só que positivo, no sentido de, como é um ano de eleição, a gente já tem expectativas de quedas de juros e tudo mais. Isso melhora o mercado, porque a galera começa a criar expectativa. E isso é bom, expectativa no bom sentido, né? E muita gente sofreu muito, tomou muita porrada em 25, né? E eu fui uma delas também. Só que a gente começa a entender que, puta, não vai melhorar da noite pro dia. Não é 26 que vai resolver tudo de 25. Então eu não posso mais tomar as mesmas ações que eu tomei em 2025. Eu preciso fazer algo novo, eu preciso fazer algo diferente e eu preciso fazer mais. Então acho que esse reflexo vai melhorar comercialmente falando o mercado. Eu vejo muito essa visão de muitos empresários, até na mudança de eleição lá de 2022, quando saiu o governo X, entrou o governo Y e tal. Naquele período, foram 5, 6 meses que estava todo mundo parado, segurando investimento, segurando o negócio, porque tô puto, porque entrou tal pessoa, saiu tal pessoa e tal. Só que depois de 6 meses, a galera começou a entender que, velho, independente de quem tá lá, amigão, você tem que colocar dinheiro no Não bolso depende. e tem que sustentar isso, sua família. isso. Então, eu acredito que 2026 vai ser um ano com boas expectativas, e boas expectativas são positivas para o mercado como um todo. E é isso. Então, meus amigos, quero agradecer demais essa presença ilustre de vocês Tamo aqui, junto, meu velho. irmão. Porra, Sempre, muito sempre, boa sempre. essa resenha. Parabéns pelo que vocês vêm construindo aí. Sou muito grato de ter a amizade de vocês também, fora do negócio, né? Falando agora do pessoal. Aprendo muito com vocês também. E a gente com você também, meu irmão. A gente E- troca bastante. A gente troca demais. E um demais. salve pro meu mano Mini. Aparece de novo aqui. Aparece última vez. pra dar um Aparece aqui olhinho, só pra finalizar aqui, ó. Vem aqui, vem do meu ladinho aqui, Mini. Então esse aqui é o gigante que a gente tava falando aqui. De 2 e Aqui, ó, na 10. câmera lá, ó. Esse é o Henrique, sócio aí da Atos também. Parabéns pelo que vocês estão construindo, certo? Você falou da parte pessoal, a gente falou muito aqui da parte de empreender. Só tem uma coisa que é muito importante que me motivou a chegar onde eu cheguei, estar hoje e vai me motivar durante toda a minha vida, que é a família. Então, assim, o empresário, ele passa por muitas coisas. Contamos aqui muitas experiências. Sim. Mas eu chegar em casa, ver o sorriso da minha esposa, o cachorro não sorri, mas ele pula bastante. Abana o Mas rabo. ouvir minha filha falando, papai, você chegou, tô com saudade. É assim, Puta, carrega a bateria. não tem como. Sim. Não, o sonho é atrelado à dedicação, né? Se você sonha alto, sua dedicação tem que ser muito alta. E o combustível da dedicação É isso. essa Total. pequenininha aqui de 4 anos, a Eduarda, que quando eu chego ela fala, papai, saudade de você e tal, tal. E isso, cara, te motiva de um jeito. Sim. Então esse é o meu combustível. Além de toda a nossa estrutura, todos os amigos que nós carregamos, a gente carrega pra vida. Porque Sim. empreender traz muitos amigos. Sim. A família Bom sem demais. a família nada acontece. É isso. Obrigado, tá, meus irmãos? É isso. Obrigado. Obrigado, Lucas.
Para você que nos assistiu até aqui, continue acompanhando aí o nosso BML Cast, que esse ano vai ser só conteúdo porrada, começando por esses EPs aqui do começo do ano, certo? Então, quem quiser saber mais, só seguir lá BML AG _ ou Lucas Balan com 2 N's no final. Valeu, até a próxima.